Raríssimos, me acompanham aqui, René de Paula Júnior falando. Este vai ser mais um episódio on the road, aqui do Roda e Avisa. Roda e Avisa é um podcast que eu comecei há muito tempo atrás, sei lá, 2003, que sempre foi gratuito, sem agenda, não comercial, etc e tal, sempre foi imprevisível, sempre foi como naqueles bons tempos. Lembra como é que chamava aquele da MTV? Acústico, né? Mas se bem que o acústico da MTV tinha uma coisa meio fake, porque dava o maior trabalho. Eu tinha uns amigos que trabalhavam com isso, eu trabalhei em televisão, e dava o maior trabalho fazer o MTV acústico. Não é que era uma coisa tipo uncut, né, sem corte nenhum. Dava um trabalho danado fazer aquele negócio parecer o mais natural possível. Mas aqui não tem trabalho nenhum. Simplesmente, eu estou falando de improviso, como sempre. Eu gravei e do jeito que eu gravei, vai. Simples assim. E a questão aqui, o negócio de hoje, a pauta de hoje, o tema de hoje, tem a ver com essa história de conteúdo sem monetizar, né, dessa história de falar e depois não posso produzir nem nada, que é o tema de palestras, né? Eu acho que estou pensando em dar o título para esse episódio aqui de Palestra as a Business, só que não, né? Por que só que não? O que acontece? Eu tenho palestrado bastante nos últimos 20 anos. Em alguns cenários tinha a ver com a minha posição profissional. Por exemplo, eu fui porta-voz da Yahoo, palestrei bastante. Fui porta-voz da Microsoft, palestrei bastante como Microsoft. Idem para a local web. Mas isso são praticamente exceções à regra, porque enquanto isso, na sala de justiça, enquanto isso eu continuava publicando o Roda e Avisa, artigos, etc e tal, e dando palestras por aí, sem nenhuma finalidade comercial, sem cobrar, né, sem cobrar nada. Eu me lembro de uma vez que me chamaram para uma palestra, acho que na casa do Mário de Andrade, e o cara me deu um cheque, eu rasguei o cheque. Eu falei, cara, eu vim aqui porque eu quero contribuir. Então, usa esse dinheiro para melhores fins. Então, a vida inteira, que eu me lembre, pelo menos, alguém me corrija, mas grande parte das palestras, as palestras que eu me lembro que eu dei, foram não remuneradas, às vezes por princípio, às vezes pelo modelo de negócio que eu quero comentar aqui com vocês. Recentemente eu fui chamado em 2 ocasiões, primeira vez isso, acho que fui chamado por um curso numa faculdade, que foi a PUC do Rio Grande do Sul, e aí me pagaram para dar aula, o que eu acho justo, ainda mais porque o conteúdo é deles, vai ficar fechado lá, etc e tal. Os alunos pagaram por isso, eu acho fair, né? Mas eles que me convidaram e propuseram o tema. E recentemente também o Instituto Butantan me chamou para dar um workshop para uma turma de MBA. Legal, me pagaram também, inédito, uma coisa meio nova para mim e tal. Mas o que acontece? Gozado, por que eu estou falando palestras a business? Porque de alguns anos para cá, eu acho, sobretudo desde 2011, 2012, por aí, eu acho que muita gente percebeu, muita gente do mercado percebeu que tinha aí um potencial de negócios, que era a história dos eventos. Tem muita gente disposta a ir a eventos, pagando ou indo de graça, porque os patrocinadores estão bancando a história toda. E surgiu uma indústria pujante de eventos, e não só a Campus Party. A Campus Party, né, foi meio pioneira, mas era outra história, mas começou todo tipo de evento para lá e para cá. Você tinha o Pix, Social Media Week, Digital isso, Digital aquilo, você tem os grandes eventos do eMasters, que são bárbaros e tal. Mas surgiu essa indústria, e só que essa indústria nasceu com alguns vícios. Um dos vícios é chamar a gente para palestrar de graça quando você está cobrando pelo evento, ou cobrando do espectador, do participante, ou cobrando de patrocinadores. É engraçado, eu mesmo topei dar palestra de graça em evento pago inúmeras vezes, sei lá por quê. Primeiro porque eu não encarava isso como meu negócio, né? Meu negócio era outro, minha fonte de renda era outra, mas porque eu também sempre fui, sempre fez parte dessa minha postura, né, como publisher independente, de investir na melhoria do métier. Então tinha uma coisa meio idealista aí, eu não cobrava, mas talvez eu tenha feito mal, porque
isso prolongou, ou pelo menos apoia essa indústria de não pagar. E, poxa, tem gente que pode não concordar com a minha postura. Eu posso estar sabotando sem querer, eu posso estar sendo cúmplice, né, sem querer, de algo que é meio questionável, né, que é essa história de não pagar para alguém falar enquanto você está ganhando dinheiro de alguma maneira, né? Então essa indústria sempre me pareceu questionável, né? Muitas vezes te chamam para participar de um evento e ninguém fala em grana, né? E aí você desconfia que, né, lógico, quem está fazendo isso vive disso, inclusive. Eu sempre achei isso questionável, e aí fica, não sei o que vocês pensam a respeito, o que você pensa a respeito, né, se está certo isso, né, de você chamar alguém, de você cobrar ou ganhar dinheiro em cima de gente que está trabalhando de graça. Lógico, quem tá indo de graça fez algum tipo de matemática. O cara fala, eu vou ganhar visibilidade, eu vou fazer jabá do meu produto, né, eu vou me autopromover, né? Então alguém faz alguma conta ali. No meu caso também eu fazia algum tipo de cálculo um pouco diferente, não monetário, mas fazia. Eu falei, não, acho que vale a pena, porque eu vou impactar bastante gente e tal, vou transmitir essa mensagem. A minha mensagem normalmente não é a mensagem mais mercadológica possível, pelo contrário. Então algum tipo de cálculo sempre tem. Então não é que as pessoas foram enganadas ou manipuladas, elas foram conscientemente trabalhar de graça para alguém que estava ganhando dinheiro. Mas a minha questão aqui não é tanto questionar essa história, mas talvez expor, de novo, por uma questão de honestidade intelectual, por que eu tenho feito do jeito que eu tenho feito. Por que o Roda e Avisa não é monetizado, por que o Radinho de Pilha não é monetizado, porque normalmente as minhas palestras por aí também não são, os artigos que eu publico também não são. Por que eu tenho essa resistência meio quixotesca, meio estúpida, a transformar isso num business? Simples. Porque se eu transformar isso num business, eu vou ter que ser oportunista e ir atrás do que está vendendo mais. Então, se o auge é social media, então eu vou dar palestra de social media. O hype é digital marketing, eu vou dar aula de digital marketing. O auge é, sei lá o que, Second Life, eu vou dar palestra de Second Life. E eu acabei de mencionar 3 coisas que eu não acredito, nunca fui muito fã, eu não me considero um cara de mídia, nem de social media, nem de... Então, assim, se eu fosse transformar isso num negócio, eu teria que realmente me relacionar com a questão do conteúdo e mesmo com o objetivo do que eu faço de outra maneira. E isso eu não quero, mesmo que isso me custe caro, mesmo que isso signifique não só deixar de ganhar dinheiro, como também, inclusive, me colocar meio numa sinuca de bico. Recentemente, vou fazer um comentário rápido aqui, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci num evento, aí quando eu comecei a falar, a pessoa parou, me olhou assim, falou, você é do contra, não? Eu falei, olha só que coisa curiosa, são aquelas pequenas sacadas que demonstram como funciona a mentalidade nacional. A mentalidade nacional é assim, se você de alguma maneira questiona ou tem um ponto de vista um pouquinho mais crítico, ou se simplesmente você faz algumas perguntas, você é do contra. Ou seja, aquela mentalidade futebolística, né? Ou você está no mesmo time jogando com todo mundo, ou você é do time oposto. Muito curioso, e isso explica talvez uma série de dificuldades e consequências imprevistas do fato de eu não sou do contra, na verdade eu me considero a favor, mas a favor de coisas que nem sempre estão na agenda de quem tem outras agendas. Vamos lá. Então, voltando, o fato essa escolha minha, né, de produzir esse conteúdo que é óbvio, está condenado a ser um conteúdo de nicho, pelo formato, ninguém tem tempo de ouvir. Quem tem tempo de ouvir 15 minutos de um maluco dirigindo? Quem tem tempo? Não, ninguém tem, né? O pessoal do mercado, né, ele tem meta para bater, ele não vai querer parar para pensar se o que ele está fazendo é certo ou não. Então é muito interessante que 99% dos meus amigos de mercado, obviamente, não me seguem, não me ouvem, não me leem, né, porque eu não agrego nada. Eu acho que eu acabo tendo um impacto, e isso eu fico muito feliz, em justamente quem ainda não está no mercado, quem ainda não está comprometido com os vícios dos mercados todos, e que a gente e aí espero, né, essa esperança que eu boto em você, crie um futuro diferente. Porque quem já está nas engrenagens, quem já está enrolado, cara, vai ser difícil o cara
realmente dar um cavalo de pau e querer levar o mercado para um outro caminho. É possível que aconteça. Recentemente eu conheci um empresário que mudou completamente a sua visão e a sua postura sobre sustentabilidade depois de fazer um teste na Veja, ou seja, né, quem diria, tudo é possível, né, mas de qualquer maneira eu já me conformei que o meu impacto é justamente pelas bordas mesmo. Quem já está jogando o jogo não vai querer ouvir alguém que questiona as regras do jogo. Pois bem, voltando, então o fato de eu escolher não monetizar, não mensurar, né, e tentar, que é isso que eu acho que eu estou fazendo, que é tentar ao longo do tempo ir amadurecendo um discurso, né, ir amadurecendo uma visão, compartilhar essa visão, né, o que para mim é absurdamente importante, que é eu ter eu ter alguma convicção de que, né, o que eu estou pensando faz sentido e que isso pode fazer alguma diferença. Então, para mim, essa questão toda da coerência, da consistência, da honestidade intelectual é super importante. E o fato de eu ser um publisher absolutamente independente, eu pago, inclusive, eu pago para hospedar não sei aonde, eu pago para o SoundCloud, eu pago o meu domínio, né? Eu literalmente pago para publicar. Por quê? Porque isso me dá uma autonomia que eu prezo muito, né? Se eu não estou aqui vendendo nenhum peixe, eu não estou aqui vendendo o meu próprio peixe, eu não estou aqui também, isso é fundamental para mim, de novo, eu não necessariamente eu recomendo isso para ninguém, porque é uma postura que tem um ônus, que tem um custo, quer dizer, eu também não me posiciono como um guru de nada. Eu estou aqui o tempo todo assumindo as minhas próprias ignorâncias, os meus próprios erros, as minhas desconfianças, né? Compare isso com a postura de qualquer outro cyberguru, né, que faz um marketing pessoal danado. Ele nunca está errado, ele sempre está certo, né? Ele está sempre antenado com qualquer tendência que for, né? Então, eu sei que essa minha postura quixotesca não é escalável. Né, se você quiser, né, se sustentar e ter um nome, ter uma reputação, etc. e tal, provavelmente você vai ter que ser mais cauteloso, cuidadoso, né, vai ter que zelar mais pelo seu próprio branding do que eu. Né? É engraçado isso. É curioso que recentemente eu tive o privilégio, né, de sentar numa mesa para tomar café com CEOs de uma empresa absolutamente colossal, multinacional, e outra de uma empresa grande também nacional. E aí eu fiquei pensando, puxa, que engraçado, né? Eu tô aqui conversando com esses caras, mas eu não queria ser CEO de nada. Eu não queria ser presidente de nada, eu não queria ser CMO, CIO, nada, porque isso implicaria eu ter que exercer, sei lá, atividades ou aprender coisas ou jogar segundo regras que eu absolutamente não quero. Então tem uma teimosia aí meio, talvez, juvenil minha de não querer assumir alguns papéis, de não querer mandar nos outros, tal, que é meio peculiar. Aliás, eu fico feliz que existam CIOs, CEOs, presidentes, prefeitos. Fico feliz que alguém queira ter esses papéis. Né? Eu não gostaria de assumir nenhum deles. Mas assim, essa minha insistência meio bizarra, provavelmente não muito saudável, de manter a autonomia do discurso, né, de achar, sei lá, porque essa coisa meio quixotesca de achar que tem alguma missão qualquer, é o que explica o fato de esse vídeo não ser monetizado, os meus podcasts não serem monetizados, todo o conteúdo que eu faço é absolutamente orgânico, eu nem sei fazer. Toda vez que eu tento fazer, onde eu trabalho mesmo, quando eu tento fazer alguma coisa como Google AdWords, alguma coisa assim, praticamente eu jogo dinheiro fora, porque eu não só não sei, como é um jogo que não me atrai. Então, o fato de eu ser 100% orgânico, com tudo que isso implica, né, sem eu tentar criar aqui um personagem super-humano, sem eu tentar posar aqui de bacana, né, sem eu tentar aqui, isso tem um certo ônus, mas, cara, eu acho que eu não conseguiria fazer de outra maneira, né? Uma vez perguntaram, e não estou me comparando de maneira nenhuma, mas perguntaram para o Picasso por que ele pintava, ele falou, para não pular a janela, né? Então, às vezes eu fico pensando,
que se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo, que é indefensável, que não faz sentido, que, né, que desperta todo tipo de consequências e atritos, se eu não estivesse fazendo isso, eu nem sei, né? Eu fico super feliz de ter conseguido ao longo dos anos manter, e olha que são muitos anos, estou nessa área há 22 anos, esse tempo todo manter a minha independência, nunca tive que, né, deixar isso de lado, ou pendurar isso, ou engavetar isso. É um privilégio danado. Eu não sei que legado que é esse, eu não sei que impacto que isso traz, isso provavelmente eu levo para o túmulo, né? Sei lá, não vai deixar legado nenhum, isso não faz você aparecer no jornal, isso não faz você ser chamado no Próxima, né? Por quê? Porque normalmente todos os lugares, todos os eventos têm suas agendas, né? Eles têm lá seus interesses, eles têm que, né? Então, essa liberdade, que tem um certo preço, para mim é super importante. Eu teria muita dificuldade, muita dificuldade em ter que vestir uma camisa que eu não acredito, né? Aliás, eu posso até confessar com você, eu tenho a felicidade de só ter vestido camisas das quais eu realmente mergulhei de vestir, né? Fui porta-voz de empresas, eu fui porta-voz de mensagens que eu acreditei. Algumas delas foram, né, o tempo mostrou que eram equivocadas. Por exemplo, eu lembro quando no tempo do Yahoo eu saí por aí levantando a bandeira da Web 2.0, né, essa coisa meio idealista com relação ao conteúdo do usuário, etc. e tal. Eu confesso que não passava pela minha cabeça que um dia a gente teria Cambridge Analytica, Facebook, essas maluquices todas. Quando eu estava na Microsoft, eu também saí por aí defendendo uma visão de futuro do digital que envolvia interações ricas, etc., que na verdade tomou outro rumo, né? O mundo partiu para o mobile, que faz todo sentido, mas na época isso não era tão visível assim, né? Na Local Web, felizmente, eu também fui porta-voz, e aí eu acho que continua as bandeiras que a gente levantou ali, eu ainda continuo acreditando bastante. Tanto é que eu continuo frequentando o Encontro Local Web, eu pago para ir, na verdade. Às vezes o pessoal me convida, mas normalmente eu já paguei antes disso, antes do pessoal me convidar, eu já paguei. Eu faço questão de prestigiar, porque eu ainda continuo acreditando, né, que a web pode empoderar as pessoas, que a web tem que ser construída de uma maneira fecunda. Eu ainda continuo sendo meio ingênuo, eu ainda não fui derrotado pelo cinismo e pelo ceticismo geral, embora muita gente me ache do contra. Raríssimos, acabei de chegar aqui no trabalho, obrigado isso foi um divã, praticamente foi uma confissão aqui no confessionário. Obrigado pelo ombro, amigo. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço e até a próxima corrida.